bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim, bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, as riquezas, tesouros dessa terra, incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Boa noite a todas as queridas esposas de pastores que nos assistem através deste canal. Desde já, nós somos gratas a Deus por essa oportunidade de realizar o nosso encontro, mesmo que de maneira remota. Deus tem feito maravilhas através da internet para a transmissão da sua palavra neste momento pandêmico, onde nós estamos resguardados na nossa casa. O encontro NEP acontece anualmente e nós tínhamos tudo planejado para estarmos juntos nesta data em Salvador, mas o Senhor moveu o mundo e não tornou isso possível. Mas se você que está nos acompanhando e ainda não sabe o que é o NEP, esta sigla significa União das Esposas de Pastores do Nordeste. E esta união surgiu de um simples desejo do nosso coração de proporcionar um momento de descontração, lazer e encorajamento às esposas de pastores, anualmente, em uma capital do Nordeste. Então nós, como organização NEP, decidimos realizar nesses dias um momento de reflexão da palavra e encorajamento. Infelizmente, nós não podemos oferecer a parte de lazer, mas nós vamos alimentar a nossa alma. Então Deus abriu as portas para que esse programa acontecesse e desde já nós agradecemos por você estar acompanhando conosco. Vamos iniciar louvando com uma esposa de pastor linda e tem um dom dado pelo Senhor. O nome dela é Fernanda Mangueira e ela está nos auxiliando. Ela vai louvar o Senhor com o corinho Floresça. Se apresente, Fernanda, por favor. Olá, eu me chamo Fernanda e eu sirvo ao Senhor ao lado do meu esposo, pastor Nison, aqui em Iguatu, no estado do Ceará. Um grande privilégio é servir a Deus e é um prazer participar desse momento único que é o NEP, né, que foi criado no ano passado. Tive o privilégio de participar e é uma bênção para as nossas vidas. E foi me dado o desafio de trazer uma mensagem musical que tinha a ver com o tema Permanecendo Graciosa, e me enviou a música Floresça. Que nós venhamos espalhar o bom perfume de Cristo aonde a gente estiver, aonde Deus nos colocar. E é um prazer, irmãos. Deus abençoe o ministério de cada uma de nós, que o Senhor seja louvado. Floresça. Somos os jardim de Deus, escolhidas para transformar e espalhar o bom perfume e vidas abençoadas.
missão onde Deus te chamou. Que cântico lindo! Obrigada, Fernanda. Ano passado, nós nos reunimos na pousada Brasil Cumbuco, em Fortaleza, e estiveram conosco 60 mulheres, e foi um momento singular. Esteve conosco como preletora uma pessoa muito especial, que foi a Rosíris Ferreira. Nós fomos edificadas, rimos, aproveitamos o tempo de lazer, descansamos e ouvimos o seu testemunho. Nesse encontro virtual, Deus nos presenteou com Lília Paisan como preletora. Ela é casada com o pastor Valdeci Paisan há 37 anos e está há 26 anos no ministério. Conversar com ela é muito gostoso. Além do que a risada dela é singular. Nosso tema este encontro virtual é permanecendo graciosa. Então vamos ler um texto bíblico de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Diz assim: Tu, pois, filho meu, fortifica-se na graça que está em Cristo Jesus. Desde já nós agradecemos a Lilian por todo o esforço e sacrifício de ela estar conosco nesses dias para levar a palavra de Deus aos nossos corações. Então, neste momento, eu quero orar pela mensagem da palavra de Deus. Senhor nosso Deus, muito obrigado por este momento que o Senhor tem nos proporcionado. Te agradeço, ó Deus, pela vida da Lilian e eu te peço para que ela possa, Deus, ser utilizada por Ti para nos transmitir a Tua palavra. Fortalece os nossos corações, encoraja para que nós possamos viver debaixo da Tua graça. Nós te agradecemos por tudo e seja com todo este nosso programa para que seja para a Tua graça e também glória. Muito obrigada por tudo, em nome de Cristo. Amém. Então, sem mais delongas, eu gostaria de chamar a Lília com o nosso primeiro estudo. Lília, fique à vontade. Olá, tudo bem? Meu nome é Lilian Paisan. Estamos aqui para passarmos 3 noites em torno do ensino da Palavra de Deus, nesse evento da UNEP, União das Esposas de Pastores do Nordeste. Gente, a UNEP está acontecendo! Não é? Agindo Deus, quem impedirá, não é mesmo? E toda a organização deste evento estão de parabéns pela iniciativa. Então, eu vou começar me apresentando a minha família e, infelizmente, eu não posso conhecer vocês, mas temos que dar graças pelo evento estar acontecendo, né? E é maravilhoso estarmos juntas e falarmos a mesma língua, a língua de companheiras de ministério. Então vamos lá. Esse é meu marido, pastor Valdecir Paisan. Pastor Valdecir Paisan. Estamos casados há 37 anos. Meu filho Vitor, nosso filho mais velho, minha nora Juliana, nossos netos, começando aí com a Fernanda mais velha, depois a Catarina e o Caleb, casal de gêmeos. Nossa filha Vivian e seu noivo Lucas estão para se casar ainda esse ano, se assim Deus permitir. Nosso filho mais novo, Jonatas, e minha nora Luana, e mais 2 netinhos, Benjamin e Marina. Então, essa é a bênção do Senhor em nossas vidas, parte, das bênçãos e tantos benefícios que o Senhor tem nos feito. Minha família, meus filhos, meus netos e o meu amor.
pastor Valdecir Paisão. Então, nesta noite, como eu disse, eu estou muito orgulhosa de toda a organização, da equipe organizadora do NEP, porque elas não se dobraram, né, à crise pandêmica e fez o NEP 2020 acontecer. Isto é maravilhoso. Estas palestras que darei estas 3 noites, elas já foram ministradas no retiro do MEP aqui em São Paulo. O MEP é Ministério de Esposas de Pastores, em março. Então eu vou estar reprisando. É lógico que já teve que ter algumas mudanças, né? Mudei alguma coisa mesmo porque o Espírito Santo agindo na nossa vida e na ministração da palavra dele, nunca saí exatamente igual, né? Mas é interessante que em março de 2020, quando aconteceu o retiro do MEP, nós estávamos abordando esse assunto de permanecer graciosa em meio a situações difíceis e como permanecer. E, gente, realmente agora nós nos encontramos mais do que nunca, né? Numa situação muito, muito peculiar, única, diferente para a nossa geração. E é incrível como Deus é carinhoso, Ele ministra na nossa vida, opera, nos ajudando e antecipando como que nós devemos nos portar diante de situações difíceis. E ele então vem falando desde o ano passado sobre esse assunto. 5 meses se passaram, 5 meses de pandemia. É interessante que o retiro do MEP foi a nossa última comunhão, foi a nosso último ajuntamento de pessoas, porque o MEP terminou no domingo, o MEP Retiro terminou no domingo, e na segunda-feira começou então a quarentena, o isolamento, o confinamento, né? Então, e aqui novamente estamos para falar desse mesmo assunto e como que nós... É muito estranho, né, começarmos um evento sem oração para nós, mas então eu tive uma ideia um pouco diferente. Eu espero que vocês também abracem essa ideia, no sentido de nós fazermos uma leitura e orarmos essa leitura. Inclusive é uma leitura de um hino que vocês provavelmente devem conhecer muito, Temos por lutas passado, né? Então eu vou ler a letra desse hino e que nos sirva de oração para iniciarmos o nosso tempo juntos, combinado? Então vamos lá. Que o Senhor nos ouça através desse hino. Temos por lutas passado umas temíveis cruéis, mas o Senhor tem nos livrado delas, seus servos fiéis. Força e poder nos tem dado, Ele nos tem sustentado. Dá-nos sua mão, vida de paz, perdão, salvação. Sim, Deus é por nós. Quem nos vencerá? Dar-nos-á poder real, Deus nos guardará. Defender-nos-á, livrará do mal. Vamos, irmãos, cantar, nosso Senhor louvar, a Ele exaltar. Sim, Deus nos tem prometido uma vitória cabal. Não se tem Ele esquecido que na palavra real Ele nos tem protegido
tudo nos tem garantido graça e favor sem par. Sim, todo o bem-estar quer nos dar. Amém? Nós podemos observar que na letra desse hino, Deus tem feito a sua parte em meio à tempestade que estamos passando, seja através de crise pandêmica, seja através de dificuldades da nossa vida, seja através de algum desafio ministerial, seja através da saúde, de perdas. Ele tem feito a parte dele. E qual é a nossa parte? Espero que você e eu novamente entendamos que a nossa parte é permanecer na graça de Cristo enquanto tudo isso passe. Amém? Então vamos lá. Eu confesso para vocês que a proposta nessas 3 noites está em torno de uma pergunta. Uma pergunta que diz: como permanecer graciosa diante ao ministério do marido de forma a refletir Deus nas áreas de nossa vida, independentemente do que estiver acontecendo ao nosso redor? Né? Como permanecer graciosa? E eu sei que tem outros ouvintes, não é somente esposas de pastor, mas a pergunta cabe também para cada um deles, né? Como permanecer gracioso em meus desafios de vida ou nessa crise pandêmica? Esta pergunta, ela tem me perseguido por alguns anos, sabe? Eu confesso, eu sempre orando e perguntando ao Senhor: eu quero ter um espírito sereno, eu quero ser como Cristo. Essa pergunta está no meu encalço por anos. Ao contemplar a serenidade de Cristo, o seu comportamento e atitudes convictos do que ele está fazendo, me encanta e persuade a ser da mesma maneira. Então, assim, tudo que nós falaremos aqui tem sido para meu aprendizado também. Estou aprendendo junto com vocês. Estou atrás dessa tela junto com vocês, querendo aprender de Deus. Muitas coisas aqui vocês já sabem, já ouviram, mas o difícil é praticar, não é mesmo? Em muitas coisas, ou posso dizer quase todas as coisas que falarei aqui, é o meu desafio de vida. Eu quero praticar. Algumas vezes eu tenho vitória, mas outras vezes eu tenho que recomeçar. E é tão confortante saber que Deus não é autor de toda essa confusão, de todo esse conflito, mas Ele continuamente estende a sua mão, o seu braço, a sua mão e nos convida a recomeçar novamente. Ele nunca, nunca desiste de nós. Ele mesmo disse: nunca, jamais te abandonarei. Então, que essa seja a nossa motivação também, né? De aprendermos para a glória de Deus e de aprendermos nessa esperança que Deus é o que mais torce para nós termos vitórias, para permanecermos graciosa em qualquer situação. Amém? A força verdadeira dos nossos esforços
virá da graça que Cristo dá livremente. Olha que bênção. Precisamos de discernimento, sabedoria, mente saudável biblicamente. E o Senhor sabe disso. Ele sabe do que necessitamos para irmos de encontro com suas vontades para a nossa vida. E nesse instante, estou diante de vocês, minhas colegas de ministério, e eu amo cada uma de vocês mesmo sem conhecê-lo. E eu entendo já por esses 26 anos, né, que estive ao lado do meu marido no ministério, eu posso entender mais ou menos o que cada uma desfruta e o que cada uma enfrenta no ministério. Passamos por alegrias de ter entregado nossas vidas de maneira específica, com muita responsabilidade, testemunhando coisas maravilhosas do ministério, de como Deus tem sido glorificado através de pessoas e de almas rendidas aos pés do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e vidas transformadas pelo poder do Espírito, como é gostoso a gente testemunhar disso. Contudo, posso dizer também que em parte do ministério vivemos sob pressão, cobrança, críticas e outras coisas, né? Mas faz parte, tudo isso faz parte da vontade de Deus. E o fato maravilhoso é que podemos contar com o Senhor todos os dias e testificar que a força verdadeira de nossos esforços em permanecermos graciosas para a glória de Deus virá da graça que Cristo dá livremente. Essa última frase, vou repetir, a força verdadeira dos nossos esforços virá da graça que Cristo dá livremente, parece-nos contraditória, não é mesmo? Pois inicia com esforços humanos e termina com a concessão voluntária da graça de Cristo ao resultado de permanecer graciosas. Contudo, eu creio que na verdade são as duas coisas. O esforço, os nossos esforços impulsionado pela graça de Cristo. E é isso que nós vemos no nosso texto, né? Fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Então, não somente como esposas de pastor, mas como filhas de Deus, parte de nossa responsabilidade é colaborar para que a graça de Cristo cresça em nossa vida. E nós vamos ver um pouquinho disso, não tão profundamente, porque não é o caso, mas nós temos que colaborar. Existe a nossa parte, nos aprofundando no conhecimento da palavra, orando, cooperando em obediência com a ação graciosa do nosso Deus em nossa vida como filhas do Altíssimo. Então vamos lá, nosso versículo. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, lá em 2 Timóteo 2:1. Então, percebe e podemos perceber claramente que a ordem aqui é fortifica-te. Fortifica-te aqui, ó. Fortifica-te. Visto a nossa insuficiência em nossos esforços humanos, nos é requerido nos fortificar na graça de Cristo. Podemos esclarecer esse versículo aí, nas palavras de um autor extraído, ao dar explicações gramaticais e da língua original. Então, ele sugere, então,
que esse versículo ele seja traduzido da seguinte maneira: sejam continuamente fortalecidos por uma fonte de força que está fora de vocês. E qual é esta fonte? É a graça que está em Cristo Jesus. É o poder de Deus vindo através de Cristo e aplicado pelo Espírito Santo. Olha que bênção! Quer dizer, não tem como falhar. Por quê? Porque é Deus que está orquestrando isso em nossa vida. Então, o que acontece aqui? O esforço é o esforço impulsionado pela graça de Cristo. Isto não é uma bênção? Isso realmente deixa os nossos olhos brilhantes, o nosso coração pulsando no mesmo passo do coração de Deus. Maravilhoso. Então, o que acontece? Tem uma pergunta que, se nós estivéssemos presencialmente, nós iríamos respondê-las juntas, né? Mas eu vou tentar fazer alguma coisa aqui. A pergunta é: o que é permanecer graciosa? É abrangente, né? É bem abrangente, mas podemos pontuar algumas coisas aqui. O que é permanecer graciosa? Comece a pensar aí onde você está. O que é permanecer graciosa? Né? Então, eu vou pontuar aqui algumas coisas. Então, a primeira pensamento assim que vem à minha mente é esta daqui: é reconhecermos que aceitamos e aceitarmos, reconhecermos e aceitarmos que somos totalmente dependentes da graça de Cristo em nosso viver, resultando em um estilo de vida nutrido pelo poder da palavra e oração que nos impulsiona ao louvor, gratidão a Deus e a glória de sua graça. Eu entendi isso, né, perfeitamente quando comecei a estudar esse tema. Então, não é só reconhecer e aceitar que somos dependentes da graça de Cristo, mas percebe que deve haver também um resultado prático, que é um estilo de vida nutrido pelo poder da palavra e oração, que irá nos impulsionar ao louvor, gratidão a Deus e à glória de sua graça. Eu pontuei também que é admitir diante de Deus que nosso valor e virtudes humanas estão em permanecer nele e em conhecê-lo. Então, quando estamos diante de Deus, nós realmente entendemos que nós não somos nada sem ele. Que todo o nosso valor e virtudes humanas estão em permanecer nele e em conhecê-lo. Nada. O que nós somos sem Deus? Nada. Pontuei também que permanecer graciosos é nos acautelarmos nos momentos gloriosos ou de bonança para não nos tornarmos autoconfiantes ou justas aos nossos próprios olhos e nos momentos tempestuosos não nos tornarmos amargas e vingativas. Sim, quando estamos em qualquer projeto, empreitada, dependendo de como é o andar ali, podemos cair nos extremos. Então, nos momentos gloriosos, nós somos vulneráveis, né, a cairmos e acharmos que nós somos capacitadas, que nós
seja através de nossas habilidades, através de nossas características ou através de nossas informações acadêmicas, né? Então podemos cair nesse extremo de nos sentir autoconfiantes, justas aos nossos próprios olhos. E podemos cair também no extremo quando as coisas estão ruins totalmente e estamos realmente dentro de um redemoinho e ficarmos frustradas e nos tornarmos então amargas e vingativas. Então nós temos que permanecer graciosa, é entender que nós temos que tomar cuidado de não cairmos nos extremos. Que mais? Uma outra coisa que eu pontuei, permanecer graciosa é constantemente ter o propósito de projetar todas as nossas diligências, sejam por palavras, pensamentos e ações, para a glória de Deus. Fundamental isso, não é? É fundamental. Então, assim, nessas 3 noites, então eu pretendo sair da teoria, né, dessas teorias, desses apontamentos aí, para mostrar qual foi o caminho na palavra de Deus que resultou nesses pensamentos. E outros, né, que se tivesse tempo aqui e pudéssemos conversar e, quem sabe, fazer uma mesa redonda de conversa, sairíamos mais coisas e definições, pensamentos aí. Mas como então sair dessa teoria e vivenciá-las? Então, nessas 3 noites eu pretendo sugerir algumas dicas práticas e até de atividades para facilitar, praticarmos o que estamos pontuando aqui. Então, a proposta para cada ponto é praticável, é perfeitamente praticável, né? E ponderar no que a palavra de Deus diz para nos fortalecer, mesmo na graça que há em Cristo Jesus, de maneira a vivermos para o agrado do Senhor, graciosamente, mesmo em meio a momentos gloriosos e a momentos tempestuosos. Grande desafio. E hoje pretendo enfatizar essa bênção, aquele que nos dá a vitória para atingirmos o alvo, né? E a primeira bênção aqui, logo quando nós aceitamos a Jesus Cristo, o primeiro impacto que nos vem aqui é que agora nós podemos chamar Deus, o nosso Deus, de Pai. Imaginou nisso? Já pensou isso? A primeira coisa que quando nós naquele dia entregamos as nossas vidas para Cristo como nosso Senhor, foi imaginarmos que efetivamente fomos adotadas por Deus. Podemos chamá-lo de Pai. E é por aí que nós vamos iniciar então o nosso primeiro ponto, poder contemplar a Deus e as perfeições de Deus como nosso Pai. Nosso Pai. Agora, não somente, né, chamá-lo de Deus, mas chamá-lo de Pai. E temos o privilégio, então, de contemplá-lo, Ele dessa forma. Se queremos realmente permanecermos graciosos, temos que seguir esses passos, pois não há ninguém mais gracioso que o nosso Deus. É um de seus atributos, se podemos dizer atributos, que norteia tanto o Pai como o Filho
e como o Espírito Santo, né? O Espírito da graça, a graça do Senhor Jesus Cristo, o Deus de toda graça. Percebe a trindade aí? Né? Então, se queremos permanecer graciosas, temos que contemplar essa graça no nosso Pai Trino. Então, nós vamos começar por aqui. Veja que contemplar a perfeição de Deus Pai pode ser, então, a nossa primeira atividade prática. Todos nós podemos fazer isso, contemplar a perfeição de Deus. O que é contemplar? Fixar os olhos com encantamento, admiração, não é mesmo? E eu digo para vocês que não há melhor exercício para a alma que contemplar as perfeições de Deus. Aquele que teme a Deus deve ter sua mente ocupada com os pensamentos em Deus. Verdadeiramente entender que a mais alta ciência, a mais elevada especulação, a mais poderosa filosofia que possa prender a atenção de um filho de Deus é o nome, a natureza, a pessoa, a obra, as ações e a existência do único grande Deus. Deus não promete uma vida livre de tempestades, mas Ele é a âncora de que toda alma feliz precisa. Então, esse versículo aí, de Salmo 17:15, ele remete isso, onde ele diz assim: eu, porém, na justiça contemplarei a tua face. Quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. Então, ao contemplar a Deus, um Deus gracioso aqui, focado aqui no nosso tema, né, no nosso assunto, contemplar a face de Deus, mas objetivamente, agora, nesse instante, como um Deus gracioso. Então, vamos canalizar bem aqui no assunto. Então, se nós queremos ser semelhante a Deus, então temos que contemplar a face dele, e no momento aqui é contemplar no sentido desse Deus gracioso. Percebe que nós não seremos idênticas, mas seremos semelhantes, porque não tem como ser. Só existe um, e esse é o Deus, é o nosso Deus verdadeiro. Então, ao contemplar, né, nós entendemos perfeitamente que a máxima onde nós podemos alcançar o nível máximo é ser apenas semelhante, não igual. Né? Por quê? Porque Deus é infinito, é ilimitado, não tem como ser como Ele. Ele não tem começo e não tem fim, Ele não foi criado como nós. Então, vamos poder ser apenas semelhante ao nosso Deus maravilhoso. Então, contemplar para o Deus, nosso Deus gracioso, para ser gracioso como Ele também, semelhante a Ele. Observem, por favor, as palavras de Spurgeon, quando ele fala. Então, este grande homem de Deus, Spurgeon, ele falou assim: nenhum tema contemplativo tende a humilhar mais a mente do que os pensamentos sobre Deus. Ao mesmo tempo que este assunto humilha a mente, ele também a expande e consola. Na contemplação de Cristo existe um bálsamo para cada ferida. Na meditação sobre o Pai, há consolo para todas as tristezas. E na influência do Espírito Santo, alívio para todas as mágoas. Você quer esquecer sua tristeza? Quer livrar-se de seus cuidados? Então vá, atire-se no mais profundo mar da divindade de Deus.
perca-se na imensidão, irá e sairá dele completamente refrescado e revigorado. Não conheço coisa que possa confortar mais a alma, acalmar as ondas da tristeza e da mágoa, pacificar os ventos da provação do que uma meditação piedosa a respeito da divindade. Que coisa linda! Não é mesmo? Que texto maravilhoso! E sabe, eu pesquisei e o verso para esse ponto é Salmo 77:12, que diz assim: estão sempre em meus pensamentos, não deixo de refletir sobre teus poderosos feitos. Então, segundo ponto, segunda atividade também, porque precisamos criar esse hábito também, né? De meditar, estar constantemente meditando sobre Deus, nos concentrando realmente, né? Podemos aprender a criar o hábito de meditar diante de Deus, o que temos aprendido sobre Ele, através da palavra de Deus, através de uma pregação, através de uma situação, um acontecimento, uma circunstância, meditar. Podemos, através da oração, né? Falando conosco mesmo a respeito de Deus. Como diz um autor, é trazer à mente as várias coisas que se conhece sobre Deus. Então, se esforce, comece a meditar, traga à sua mente o que? As atividades de Deus, os modos, as ações deles, os propósitos, né? As promessas. Refletir sobre estas coisas e aplicá-la à nossa própria vida. Então, essa agora pode ser até a terceira atividade, né? A terceira atividade dentro desse ponto de meditar seria fazer legenda em sua Bíblia. Eu faço legenda em minha Bíblia por anos. Eu faço, como que é? Eu pinto com uma cor preferida as atividades, modos, propósitos, promessas de Deus, ações, tudo que se refere a Deus, tudo que se refere à ação, ao pensar, ao que Ele ama, ao que Ele abomina. Na minha Bíblia tem uma cor, então eu fiz uma legenda. Então, as outras cores são para outros assuntos, mas tudo que se refere a Deus tem uma cor. Então, essa seria uma atividade muito, muito, muito legal, esse exercitar na palavra de Deus te ajuda a concentrar quando você estiver lendo, em perceber, em realmente dar essa ênfase sobre a pessoa de Deus. Parker diz que podemos transformar cada verdade aprendida sobre Deus em assunto de meditação diante de Deus, conduzindo-nos à oração e ao louvor a Deus. Lembro-me de tempos passados, reflito em todas as tuas obras e penso em tudo o que fizeste. Levanto minhas mãos a ti em oração, anseio por ti, como a terra seca tem sede de chuva. Salmo 143, 5 e 6. Mas olha só que Parker dá o seguinte significado à meditação.
Então, Parker, ele diz o seguinte: meditação é o ato de trazer à mente as várias coisas que se conhece sobre as atividades, os modos, os propósitos e as promessas de Deus. Pensar em tudo isso, refletir sobre essas coisas e aplicá-las à própria vida. É a realidade de um pensamento santo, conscienciosamente apresentado diante de Deus, sob os seus olhos, com seu auxílio e como meio de comunicação com Ele. Seu propósito é esclarecer nossa visão mental e espiritual de Deus e deixar que sua verdade conduza um impacto total na mente e no coração. É um modo de falar consigo mesmo a respeito de Deus e de si próprio. É, na realidade, um meio de raciocinar consigo mesmo em ocasiões de dúvida e apreensão até chegar ao claro entendimento do poder e da graça de Deus. Essa meditação nos torna humildes ao contemplarmos as grandezas e a glória de Deus e nossa própria insignificância e pecaminosidade e nos dá coragem e segurança, confortando-nos no velho e forte sentido bíblico da palavra, enquanto contemplamos as riquezas insondáveis da divina misericórdia manifestada no Senhor Jesus Cristo. Então, quais os meios práticos disso acontecer de fato em nossa vida? Nós podemos, então, sugerir aqui uma quarta atividade para vocês fazerem. Olha como vocês estão bem comigo, hein? Porque, olha, a educadora, a professora gosta, né, de dar tarefas. Uma coisa que eu esqueci de dizer, que eu sou pedagoga, né, e fiz uma especialização, né, também em educação cristã. E, então, eu gosto de dar tarefas. Então, os meios práticos disso acontecer de fato em nossa vida, o que é? Fazer um registro. Registrar aquilo que você está conhecendo de Deus, aquilo que você está descobrindo da pessoa dele, você está mergulhando e vendo e conhecendo realmente o seu Pai, e mergulhando e contemplando a beleza, a bondade, a verdade dele, fazer um registro das pérolas que recolhemos de nossa experiência com Deus. E olha, hoje não precisamos nem de papéis para fazer isso, nem de força para carregar esses papéis, nem de lugar para guardá-los em casa, no computador. Com um clique de nosso dedo, podemos visualizar acontecimentos de anos, décadas. É praticar de fato Provérbios 3:6, que diz: reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Sabe por quê da necessidade disso? Presta atenção. Sabe? É porque o ser humano é falho em lembrar o bem que o Senhor faz. Nos esquecemos constantemente que Deus reina para o nosso bem e para a sua própria glória. E Ele faz isso simultaneamente. Principalmente quando estamos atravessando uma tempestade em nossa vida, temos a tendência, a inclinação de esquecer até de quem Deus é. Entrando numa crise teológica, começamos a questionar. E quando nós começamos e criamos esse hábito, exercitamos o conhecer a Deus, contemplar, meditar, e agora o próximo ponto é conhecer o nosso Pai. E quando você fala em conhecimento, em conhecer uma pessoa, vamos
parar um pouquinho aqui para pensar nisso. Quando você conheceu o homem que veio a ser o seu marido hoje, creio que buscou conhecê-lo. Você queria saber tudo sobre ele. Queria saber a comida que ele gosta, queria saber a cor preferida dele, queria saber que número de sapato ele calça, o número da roupa, queria saber de tudo, não é? Por quê? Porque a gente quer conhecer a pessoa amada. Nós queremos conhecer. E se você ama Deus, você deve também desejar ardentemente conhecê-lo. E, quando você dá aula para crianças, às vezes as crianças fazem umas perguntas assim que são pequenas cientistas mesmo, né? Observando tudo. E quando nós falamos sobre o céu, eles perguntam: o que nós vamos fazer lá? Aí você para e pensa: nós vamos cantar. Aí eles falam: mas só cantar? Aí você pensa: gente, em Apocalipse, né? Os anjos estão na presença de Deus e cantam, cantam e louvam, louvam. E é só isso? Olha, gente, beleza de Deus é tamanha que a gente não cansa de olhar, contemplar e ver. E a beleza dele não tem fim. Quanto mais você conhece, mais você admira. Quanto mais você admira, mais você adora, mais você se prostra. É só isso que nós vamos fazer, contemplar Deus. E Ele tem tantas coisas para nós contemplarmos, para nós admirarmos, que vamos passar a eternidade fazendo só isso. Como você sabe que conhece a Deus? Você já se fez a pergunta: quem é o Deus que eu adoro? Quem é o Deus que eu adoro? Quem é o Deus que eu digo que adoro? É o Deus das Escrituras ou é o Deus da sua imaginação? Porque se você não lê a palavra de Deus com esse objetivo de conhecer a Deus, você pode estar conhecendo um Deus do seu senso comum, um Deus da sua imaginação. Isso é idolatria. Nosso Deus, ele se auto-revela. Sim, mas é na palavra de Deus, não é isso que nós cremos. Né? E se você não estuda a palavra de Deus com esse objetivo, quem é o Deus que você adora? Ter conhecimento também parcial de Deus é muito perigoso. Se inclinar para algumas de suas características também é perigoso. Isso é perigoso porque nós podemos levar um estilo de vida, podemos nortear todo como nós pensamos, como nós agimos, como nós discernimos as coisas com base apenas naquele conhecimento. Então, se você tem um conhecimento parcial de Deus, um Deus justo, um Deus que odeia o pecado, um Deus... Você tem essa ideia simplesmente. Então, você vai agir assim. E também, se você conhece a Deus só aquela parte que Deus é amor, que Deus é bondade, que Deus é fiel, então você sempre vai ser aquela pessoa que acha que Deus é aquela pessoa bonzinha que só passa a mão na cabeça. Não! Isso também pode ser uma idolatria, conhecer só partes e algumas ênfases
características de Deus. Isso compromete toda a nossa vida cristã. Isso é perigoso, né? Mas isso é um outro assunto, mas é bem complexo, mas muito importante. E nosso objetivo deve ser expandir nosso conhecimento, não apenas da doutrina dos atributos de Deus, mas também do Deus vivo, a quem pertencem esses atributos. Assim como ele é o assunto de nosso estudo, e nosso ajudador nessa tarefa, deve ser também o nosso ponto focal. Ele deve ser tudo, o foco da nossa vida. O desafio maior de nós vivermos é conhecer a Deus. Deixa eu me dizer uma coisa aqui. Nós, como esposas de pastores, com certeza admiramos o nosso marido quando está pregando, ensinando, ele está estudando, ele está fazendo várias coisas e a gente fica admirando o marido fazer todas essas coisas. Só que às vezes a gente pensa que o que ele sabe se estende à nossa mente e nós nos satisfazemos no conhecimento do nosso marido. Não, ele conhece e ele está ganhando e lucrando muito com esse conhecimento, mas nós também temos, não é porque somos esposas de pastor e o meu marido sabe muito sobre Deus, que eu não tenho que estudar sobre Deus. Não. Nós temos que sim crescer no conhecimento de Deus. Agora, não tem como conhecer a Deus a menos que ele fale, que ele se revele e conte a seu próprio respeito. Percebe que isso também é uma questão de graça? Também é uma questão de graça. Deus se revela a nós. Deus se apresenta. Deus se mostra a nós. E Deus é um outro atributo. Deus é revelador. E esse atributo também me encanta. Ele se revela através do seu Filho Jesus, ele se revela através da palavra de Deus, ele se revela através da natureza, que é linda. Né? Mas nós não fazemos amizade com Deus. É Ele que se torna nosso amigo, levando-nos a conhecer e tornando o seu amor conhecido por nós. Parker fala isso também. Então, ler a palavra de Deus envolvidas com a perfeição de Deus, os aspectos de seu caráter, que se manifestam em seus atos e palavras, a beleza da sua santidade, amor, misericórdia, verdade, fidelidade, bondade, paciência, justiça. Anotar as coisas que são de seu agrado, o que ofende, o que desperta a sua ira, o que lhe dá satisfação, o que lhe dá alegria, o que o glorifica. Como eu disse, fazer legenda em sua Bíblia das características divinas. Admiro as palavras de Paulo em Colossenses lá, capítulo 1. Quer ver? Olha só, vamos ler lá, eu estou com a minha Bíblia aqui aberta já. Colossenses 1, quando ele ora no versículo 9 e 10, ele diz assim: por esta razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Percebe? Começa transbordando no conhecimento de Deus, no pleno conhecimento de Deus, e termina crescendo no pleno conhecimento de Deus, esses dois versículos aqui. Percebe que não é suficiente e não é da vontade de Deus e não é que Ele quer da nossa vida nós termos um conhecimento superficial dele.
Olha as palavras fortes desse versículo. Ele diz assim, ó, transbordeis de pleno conhecimento. E não transborde apenas daquelas partes que te são suficientes para você ser salva. Para você ser salvo. Não, ele não diz isso. Ele diz assim, transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual. E ainda continuando a crescer no pleno conhecimento de Deus. E o verso que eu usei para isso, para esse terceiro e último ponto, é Filipenses 3, 7, 8. Pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo. Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo. Olha só que versículo lindo, declaração maravilhosa que Paulo está fazendo aqui. Percebe que não se trata de um conhecimento acadêmico sobre Deus? Não é um conhecimento acadêmico que ele quer de nós. Antes, um conhecimento a respeito da pessoa dele. Por conhecer a Deus, Paulo diz que suas perdas e cruzes deixaram de ter importância. Perdas e cruzes. Nem podemos imaginar quantos outros filhos de Deus passaram por isso e tiveram essa experiência de quando começaram a conhecer a Deus, se admiraram tanto e que aquilo se tornou realmente a sua adoração a Deus, e quanto mais conheciam, mais queriam conhecer, quanto mais conheciam, mais admirados, mais prostrados e mais encantados de considerarem o conhecimento de Cristo acima de todas as outras coisas. Nós vemos na palavra de Deus que não era somente Paulo que passou por essa experiência, mas Davi também passou, o profeta Daniel, sem os seus pais, né? Provavelmente a resposta mais clara e direta de todas essas pode ser o do livro de Daniel, né? Incrível, né? Ele fala lá sobre Deus. Então, peguei isso de um autor que ele fez essas observações. Eu vou colocar apenas 2 observações aqui de Daniel. Ele diz assim que aquele que conhece a Deus tem grande força por Deus. Em Daniel 11:32 diz, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. A atitude tomada por aqueles que conhecem a Deus é a reação de não descansar enquanto seu Deus é desafiado ou desprezado. Sentem que precisam fazer alguma coisa. A desonra imposta ao nome de Deus os impele à ação. Interessante, né? Uma outra coisa que Daniel pontua, aqueles que conhecem a Deus têm grandes ideias de Deus. Então, Daniel 2, 20 e 22 diz assim, disse Daniel, seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis, estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios, entendimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz.
Então, observe que eram esses os pensamentos sobre Deus que enchiam a mente de Daniel, como testemunhas suas, como testemunha suas orações. Deus sabe e provê todas as coisas. Ele, portanto, terá a última palavra, tanto na história como no destino de cada pessoa. Ele reina e seu reino e justiça finalmente triunfarão, pois nem os homens, nem os anjos poderão opor-se ao nosso Deus. Deus reina, como eu já disse antes, vou reforçar, Deus reina e é simultaneamente para o nosso bem e para a sua própria glória. As decepções do passado, as tristezas do presente, como as vê o mundo, não têm importância quando comparadas ao conhecimento de Deus que viemos a alcançar. Agora, nós podemos concluir que não são as circunstâncias externas que nos fazem felizes, não. A alegria, a bondade, a liberdade de espírito constituem as marcas daqueles que conhecem a Deus. Esse mundo não está fora de controle, está sob o controle redentor e cuidadoso de Deus. Podemos ter esperança, mesmo não entendendo o sentido. E eu quero terminar com o último versículo, esse de 2 Pedro 3,18. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Com este versículo e esse desafio, vamos crescer na graça e no conhecimento de Deus. Que eu quero terminar essa primeira palestra para que amanhã nós pretendemos dar continuidade a esse assunto, nesse sentido que estamos crescendo um pouquinho mais, ou relembrando aquilo que nós já sabíamos, né? Mas precisamos entender como é pequeno o nosso conhecimento de Deus. Precisamos aprender a nos medir, não pelo nosso conhecimento sobre Deus, nem pelos nossos dons e pelas responsabilidades que temos na igreja, mas pelo modo que entendemos de Deus. E também isso vai refletir no modo como oramos e por aquilo que vai em nossas orações. Se você não entende, não está entendendo isso, depois que você começar a deslanchar no pleno conhecimento de Deus, isso vai fazer sentido o que eu estou falando para você. Para permanecermos graciosas, nos fortalecendo na graça de Cristo, é necessário contemplar, meditar, conhecer a Deus e ser conhecida. Percebe? Eu tenho certeza que você já ouviu isso e até já estudaram sobre isso, que à medida que você cresce no conhecimento de Deus, você cresce também no conhecimento de si mesma. Mas amanhã eu gostaria de falar sobre isso. Então, portanto, confie nesse Deus santo, justo, gracioso, amoroso, carinhoso, meigo, bondoso, doce. Deus é doce. Mesmo que não entenda o que está acontecendo completamente na situação em que você se encontra nesse instante, entregue o seu pensamento a Deus e confie nele. Amém?
Obrigada e até amanhã. Abraço virtual em vocês. Tchau, tchau. Muito obrigada, Leila, pela palavra. Que Deus te use sempre para edificar vidas. Então, nosso tema hoje foi Permanecendo Graciosa. Então, nós te convidamos para continuar conosco amanhã, às 19 horas e depois de amanhã. Hoje foi só o gostinho de Quero Mais. Então, você pode também ver no início do nosso programa um vídeo de divulgação do nosso próximo encontro NEP. Se Deus permitir, nós faremos presencial. E assim eu gostaria de convidar você, que é esposa de pastor, a participar conosco. Acontecerá em Salvador, Bahia, no Espaço Litoral Norte, nos dias 13 a 15 de agosto de 2021, a nossa mesma data. Então, o nosso tema será Tempo de Refrigério. A nossa preletora será Mara Santos. Ela é da Igreja Batista em Jardim Laura, São Paulo. O investimento é apenas R$ 330 e esse valor pode ser parcelado. Você pode fazer depósitos na nossa conta da Caixa Econômica, que você vê aqui na tela e também tem no vídeo. Ele foi anunciado e nós te pedimos que você somente repasse uma mensagem no nosso WhatsApp com confirmação de valor e também o comprovante de depósito. Então, nós queremos te encorajar a participar, a estar conosco nesse tempo de refrigério. E se você quiser tomar mais informações sobre este programa, nós temos páginas no Facebook e também no Instagram. O Instagram é União NE Esposas de Pastores e o Facebook, só você procurar o NEP que você vai encontrar a nossa página lá. Então, nos procure para ver mais detalhes sobre essa programação. Qualquer coisa nós estaremos aí no chat. Curta também, compartilhe e se inscreva no nosso canal do YouTube. Esteja amanhã conosco e também depois de amanhã às 19 horas. Até mais! Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol.